Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um livro muito importante e muito interessante. Eu trago o livro 4 argumentos para acabar com a televisão, de Jerry Mander. 4 argumentos para acabar com a televisão de Jerry Mander, e nós vamos ver a importância de estudar este livro e como eu decidi trazer este livro e apresentar este livro aos meus amigos. Sem mais demora, livro que foi escrito no final dos anos 90, princípios dos anos 2000, não é? Como sabemos, já nessa altura, este autor fez uma pesquisa muito importante sobre os efeitos nocivos que a televisão podia ter no público. Isto estamos a falar, como eu disse, no final dos anos 90. Então, imaginamos se este autor tivesse feito isto agora. A partir aí de 2019, 2020, o quanto este autor teria para escrever. Então, sem mais demoras, vamos rapidamente ler várias passagens para nos dar a entender o conteúdo deste livro. Eu vou tentar ser rápido e fazer isso em 30 minutos. É pouco tempo, mas nós vamos conseguir. Fiquem comigo até ao fim, vale a pena. Este livro está recheado de argumentos e estudo profundo sobre os efeitos nocivos que a televisão pode trazer para o público. Começamos já na página 10 e podemos ler o seguinte. Portanto, como a televisão, de facto, origina regimes autocráticos pela própria informação. E nós podemos ler na página 10. Com a concentração crescente das empresas proprietárias de jornais, revistas, rádios, produtos de cinema e canais de televisão, concentração resultante da tendência geral do movimento económico e da ramificada implantação de impérios financeiros, também nos setores da indústria cultural. Aquilo a que assistimos é a constituição progressiva de uma nebulosa regime autocrático no domínio da informação e dos novos dogmas operacionais. Chamar comunicação social à imprensa ou à televisão significa assim uma inversão da realidade, constituindo, por isso, na ordem da linguagem, um processo ideológico de nomeação típico da nova língua orwelliana. Já fiz um vídeo sobre a nova língua de 1984 de George Orwell, podem ver, em que as palavras significam precisamente o seu contrário. Ignorância é força, guerra é paz, liberdade é escravidão e agora televisão é comunicação. Meus amigos, o autor, logo no início, cita logo George Orwell. Prosseguindo, o poder da publicidade na página 58, mas antes vamos ler a riqueza compra informação na página 23. A riqueza compra informação na página 23. As pessoas comuns e as pequenas empresas, mesmo as bem-sucedidas, de acordo com os padrões normais, raramente podem suportar um anúncio para além dos anúncios classificados ou de um pequeno expositor no local de venda. Só os muito ricos compram anúncios nacionais ao alcance das massas e fazem-no para se tornarem ainda mais ricos. Que outra razão poderíamos ter? Aqui o autor nos diz de facto que quem pode controlar a televisão, de facto, são as grandes empresas e os grandes multibilionários que controlam, portanto, a informação. Continuando, como eu disse, o poder da publicidade, na página 58, e começamos com o primeiro argumento. Este livro vai trazer, como aqui no título, vai trazer 4 grandes argumentos, que eu não vou dizer todos agora, vamos ver um por um, 4 grandes argumentos para acabar com a televisão, para acabar de ver televisão. E o primeiro argumento é a mediatização da experiência. Mediatização da experiência, que começa na página 61 e vamos ver na página 64 uma pequena passagem em que nos diz que o ser humano já só acredita nas instituições científicas. Podemos ler. Os seres humanos já não acreditam na observação pessoal, nem sequer na que aos seus próprios olhos é evidente, antes de confirmada por instituições científicas ou tecnológicas. E é uma verdade. Os seres humanos perderam a capacidade de compreender os processos naturais, o funcionamento do mundo e o papel do ser humano. Ou seja, o homem hoje, as populações, as nossas sociedades só acreditam no facto quando se diz que é científico. Ou seja, a ciência tornou-se o novo dogma, a nova religião. E aqui podemos ver, na página 85, a tecnologia tornou-se a nova religião, como eu disse. Prosseguindo,
Os cientistas méritos da tecnologia, psicologia, industriais, economia e os média, que interpretam e divulgam as respectivas descobertas e opiniões, tornaram-se na nossa fonte. Atualmente são eles que nos dizem o que é a natureza, o que somos, como nos relacionamos com o cosmos, do que necessitamos para sobreviver e sermos felizes e quais as formas adequadas para a organização das nossas sociedades. Não é por surpreender que começamos a duvidar da evidência da nossa própria experiência e não consigamos observar o que é óbvio aos nossos próprios olhos. A nossa experiência não tem valor antes de ser confirmado pela ciência, meus amigos. Página 85. Aqui o autor, eu até sublinhei, como podem ver, a fluorescente. Meus amigos, este livro é um livro mesmo muito importante. E vamos continuar até a página 115, a informação sem mediação. E o que é que nos diz esta pequena passagem? Nos diz o seguinte: sem meios de comparação, toda a informação se apresenta indistintamente real. Lá está, sem meios de comparação. Portanto, pretende-se com isso eliminar todas as referências de uma qualquer alternativa. A realidade oferecida já não pode ser posta em causa. Nada se pode demonstrar através da experiência direta, pois toda a experiência resulta de uma invenção. Portanto, página 115. Aqui o autor nos fala dessa situação. Depois, movimentos de descentralização contra o totalitarismo. Na página 118, meus amigos, eu achei aqui esta passagem importantíssima e, sem perder tempo, eu vou tentar ler tudo. É provável que todos os governos do mundo venham a ser mais ou menos totalitários. Só um movimento popular, em grande escala, tendo em vista a descentralização, poderá travar a atual tendência e não existe presentemente nenhum sinal que permita pensar que tal movimento venha a ocorrer. Portanto, são mesmo um levantamento mundial contra esta tal manipulação totalitária. Portanto, um Estado totalitário verdadeiramente eficiente será aquele em que o todo-poderoso comitê executivo dos chefes políticos e o seu exército de diretores domina uma população de escravos que seria inútil constranger por todos eles, porque todos eles terão amor à sua servidão. Terão amor à sua servidão. E nós temos falado muito isso aqui no meu canal, não é? O próprio Etienne de la Boétie, no seu livro, fala muito sobre isso, não é? A servidão voluntária dos povos, não é? E depois temos outra parte em que fala de Aldous Huxley, que nos diz que Aldous Huxley partiu do princípio, atitude neutral nos anos 30, de que os governos seriam no futuro os principais propagadores das formas de manipulação do prazer. Vejam bem o que é que este autor aqui de Gerrymander nos fala. Depois temos 8 condições para o florescimento da autocracia pela TV, na página 121, 122, 123. Eu não vou ler, porque não temos tempo, mas está tudo aqui nessas páginas que eu disse. Depois, a tábua rasa, na página 135, eu vou ler a tábua rasa. O que é que nos diz essa expressão? Portanto, a tábua rasa significa deixam as pessoas a flutuar sem elos de ligação com o espírito separado do corpo, aberta à implantação de qualquer tipo de lógica arbitrária. As suas mentes encontram-se, por fim, reestruturadas, prontas a aceitar o que quer que seja, transformadas em canais limpos, simples, abertos e receptivos. Que é isso que está a acontecer nas pessoas. Toda a experiência pessoal se torna irrelevante. Toda a complexidade fica eliminada, todos os pontos de referência se verão assim alienados, flutuando livremente no espaço. A informação torna-se arbitrária, produto do espírito. Um trecho noticioso igual a qualquer outro. Tudo nos parece credível e não credível ao mesmo tempo. Não existe realidade separada do espírito. Crer resume-se à única forma de existência. Portanto, o que a TV faz de facto ao espírito. Aqui na página 139, a alienação da TV. Vamos ver rapidamente. Não há dúvida de que a televisão faz isso mesmo. O mesmo que a fantasia esquizofrénica, colocando no nosso espírito imagens da realidade exterior à nossa experiência. As imagens emanam sob a forma de raios provenientes de uma caixa. Provocam alterações nos sentimentos e, como veremos, total confusão entre o real e o irreal. Toda a realidade se torna assim etérea, passando a existir apenas no nosso espírito. Meus amigos, página 139. E vamos continuar. Depois temos o segundo argumento. Portanto, aqui o autor nos fala, portanto,
a colonização da experiência. Portanto, o autor aqui nos diz que a experiência é completamente arrebatada pela própria televisão, que começa aqui este argumento na página 141. E a colonização da experiência, que é o argumento 2, podemos ler o seguinte na página 163. Temos, portanto, a sociedade... Primeiro temos um livro que o autor fala, que é A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, muito conhecido, um livro francês, por acaso eu conheço bem, A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, aqui na página 163. Depois temos na página 164, 165 e 170, temos alguns efeitos da televisão, efeitos negativos da televisão. Por fim, temos governos reféns das multinacionais. Eu vou ler, página 187, o que é que nos diz essa pequena passagem? As empresas multinacionais têm o poder, juntamente com os bancos, de controlarem economicamente nações inteiras. Os governos deslizam pouco a pouco para um novo papel de subordinados e apoiantes das multinacionais. Página 187, meus amigos. Aqui do autor Jerry Mander. Não estou aqui a inventar nada. Prosseguindo. Terceiro argumento. A TV e os seus efeitos no indivíduo, nos indivíduos. Portanto, a TV e os seus efeitos nos indivíduos. E aqui vemos efeitos adversos da TV. Página 202. 201 e 202, eu vou ler. Hipnose, vício, hiperatividade, neurofisiologia da recepção da luz, imagens no cérebro, sonhos, pensamentos e atividades de ondas cerebrais. Bom, aqui neste capítulo o autor vai nos desenvolver todos os efeitos físicos e psicológicos que a TV pode ter no indivíduo. Eu vou passar esta parte toda, não me interessa assim muito, é importante sim senhor, mas há muita coisa e não temos tempo. Portanto, temos a intensidade da luz que afeta o desenvolvimento das crianças, na página 234, o efeito da luz nas células, nas próprias células do corpo, nos olhos, página 238. Depois temos um livro muito interessante, Propaganda, de Jacques Ellul, também um livro francês, de um autor francês também muito conhecido, Propaganda, Jacques Ellul, na página 246. Depois temos a TV que retira a capacidade de memorização, página 251. A TV que retira a capacidade de aprendizagem, página 255. A TV informa cada vez menos o público, página 257. A TV inibe a capacidade de pensar. Eu vou aqui ler aí. A TV informa cada vez menos o público, página 257. Eu sei que isto está a ser muito rápido, meus amigos, mas tem que ser para termos tempo. Portanto, quanto mais os assuntos públicos se restringem à televisão, menos informado o público se revela. O leitor não consegue processar a informação que, em termos aparentes, vai recebendo. E é uma realidade. E depois, página 266, a TV inibe a capacidade de pensar. Vamos ler rapidamente. Portanto, a televisão inibe a capacidade de pensar e, ao fazê-lo, nos conduz a uma liberdade mental, a desconstrução da própria mente. Apenas conduz a um estado de exaustão mental ainda mais acentuado. Portanto, página 266. Depois, somos o que vemos, página 297. A TV, nossa fonte principal de imagem, página 299. Isso depois é tudo desenvolvido, não é? Eu estou a passar muito rápido. Os média e a manipulação da informação, página 310, vamos ler. Os média e a manipulação da informação, vamos ler. A existência dos média depende da propagação do ser humano para acreditar nas coisas. E porque essa tendência se processa de forma automática e imperceptível, os média, todos os média, encontram-se em vantagem para nos manipular, levando-nos a crer na informação sensorial duvidosa que transmitem. A nossa tendência para a credibilidade espontânea adquire um valor comercial para os média, permitindo-lhes captar a nossa atenção. Lá está, página 310. Aqui o autor explica tudo e depois vai desenvolver isso tudo. Eu retirei aqui a ideia central do livro, portanto, nós estamos, mais uma vez, não é? Para quem entrou, começou a ver agora, Jerry Mander, 4 argumentos para acabar com a TV, com a televisão. E aqui, a ideia central do livro, ou a ideia central do texto, o ICT, na página 328, eu vou aqui ler para os meus amigos a verem. Portanto, quem controla e gera a televisão baseiam-se em exclusivo no investimento e no lucro, impondo em simultâneo as suas ideologias e inclinações políticas e sociais. Esta é a grande ideia central deste livro e eu vou repetir novamente.
Quem controla e gera a televisão baseia-se em exclusivo no investimento e no lucro, impondo em simultâneo as suas ideologias e inclinações políticas e sociais. Página 328, meus amigos. Página 328, aqui. E vamos continuar. Manipulação das notícias. Página 363, 64. E eu vou ler manipulação das notícias. Aqui nos diz... Portanto, fala num artigo sobre a CIA, sobre a importância desta organização, e depois nos diz, havia fornecido notícias totalmente falsas, nos dá um exemplo, fictícias, há mais de 200 jornais, 30 serviços noticiosos, 20 estações de rádio e televisão, bem como 25 editoras, todas, portanto, todas estrangeiras. Estas versões, muitas vezes, sobre a movimentação de guerras, eram tudo notícias falsas, tudo pura manipulação. Aqui, página 364. Na página, ao lado, na página 365, informação verdadeira ou falsa. Com a informação confinada aos média, afastada por completo do seu contexto espaciotemporal, a recriação da realidade torna-se tão simples como o processo de a injetar diretamente nos nossos cérebros. Uma mentira prévia pode transformar-se naquilo a que Werner Erhard chama o fundamento real para a mentira seguinte. Não precisamos que a CIA o demonstre. Qualquer telejornal apresenta notícias cuja veracidade não podemos confirmar. Como seria isso possível? A única maneira de nos certificarmos de um acontecimento consiste em estar presente no mesmo lugar e na sua ocorrência. Caso contrário, não conseguimos aceitá-la. Meus amigos, isto foi escrito no final dos anos 90. Não havia as tecnologias que há hoje. Hoje temos um telemóvel, podemos estar mesmo no sítio presente, a presenciar um acontecimento e a gravar tudo com o telemóvel. Nesta altura, quando este autor escreveu este livro, ele não conhecia essa tecnologia por essa altura. Mas ele aqui, de facto, nos diz a importância de que não podemos saber se é verdade ou se é mentira, porque nós não estamos lá para ver. Hoje existem tecnologias que nos permitem, e por isso é que muitas vezes as redes sociais se confrontam com a televisão e põem em causa as próprias notícias da televisão, não é? Eles hoje sabem que têm esse problema, as redes sociais. Por isso é que todos os governos no mundo e as grandes organizações cada vez mais querem controlar a informação que sai das redes sociais. E agora nós temos aqui, na página 366, o livro Comparando com a Imagem da TV. Portanto, é um livro também muito interessante. Podemos até ler. Ao lermos um livro, é pelo menos possível pararmos e pensarmos sobre o que temos. Portanto, a comparação entre ler um livro e ver TV. Portanto, ao lermos um livro, é pelo menos possível pararmos e pensarmos sobre o que estamos a ler, registando nisso a oportunidade de análise, coisa que temos no livro. No caso da televisão, as imagens atingem-nos pura e simplesmente. Chegam a uma velocidade eletrónica e impedem-nos de distinguir as imagens verdadeiras das fabricadas. E isso é uma realidade. Nós, quando vemos o telejornal, não conseguimos ver se é verdadeiro ou falso, não é? Todas se encontram descontextualizadas, flutuando no tempo e no espaço. Página 366. Este livro é muito interessante, meus amigos. Muito interessante. Portanto, continuando... aqui na página 401 vemos a importância da guerra e do medo. Vou repetir, a importância da guerra e do medo para controlar as populações. E aqui nos diz, portanto, a guerra proporciona melhor televisão do que a paz. Vejam bem, página 401, repleta de episódios marcantes, contém a ação e resolução, vinculando uma emoção poderosa, o medo. Uma emoção poderosa, o medo. A paz é vasta e amorfa. Os sentimentos assim inerentes são subtis, pessoais e íntimos, bastante mais difíceis de difundir em televisão. Mas amigos, por isso é que nós vemos pessoas neste momento a odiar a Rússia. Eu não estou a dizer para... Estou apenas a dar aqui uma comparação. Porquê? Porque a televisão entra na mente das pessoas de uma tal forma que elas vão, em vez de procurar informação, ler livros, procurar saber as coisas, ler história, não. As pessoas veem aquilo na televisão, fazem logo aqui. Por isso é que depois temos no Facebook uma data de gente, em redes sociais, não sei o quê, a dizerem que a Rússia é o novo Hitler, não é? Por exemplo. Tudo isso porquê? Porque é a informação que entra na mente das pessoas. Porque são bombardeadas todos os dias. Eu fui buscar apenas esse exemplo, porque existem milhões de outros exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos, o Partido Democrata e os neocons, não é? A ala mais
neoconservadora dos republicanos, fizeram aquelas guerras todas, não é? Desde o Muro de Berlim até agora, e a televisão sempre abafou completamente, ao contrário do que está agora a passar com a Rússia, e isso, as pessoas interiorizam isso no cérebro, e por isso não conseguem fazer uma avaliação correta dos factos. E nós aqui vemos, na página, portanto, efeitos nocivos da TV, na página 432, 433 e 434, temos uma catrafada de efeitos que eu não vou aqui falar, meus amigos, senão nunca mais saia daqui. Mas há uma série de efeitos nocivos. E depois, a grande conclusão, para mim, do livro, juntamente com a ideia central do texto, que nós já lemos, mas a grande conclusão está na página 436. E eu vou ler. Como já referi, esse controle encontra-se exclusivamente nas mãos da mesma elite tecnológica. Portanto, eu vou repetir outra vez. Como já referi, esse controle, o controle da informação, encontra-se exclusivamente nas mãos da mesma elite tecnológica, científica e económica, cujo poder depende da tecnologia que criou. Escrito em 1999, este livro, meus amigos. Da nossa perspectiva, as máquinas e os processos que esta elite inventa e propaga parecem surgir do nada, mas acabam por influenciar toda a existência, bem como os sistemas organizacionais e cognitivos do ser humano. Basta nós olharmos na rua, nos cafés, nos transportes, e nós vemos toda a gente agarrada ao telemóvel. A ver, seja o que for, nas redes sociais, seja a fazer o que seja, jogar jogos, ver selfies, estarem nas redes, toda a gente hipnotizada com o telemóvel. Isto não é por acaso. Isto tudo está a ser direcionado para as massas estarem preparadas a entrar em novos sistemas tecnológicos que vão surgindo. E depois continua. Não temos uma palavra a dizer quanto à introdução de tais invenções. Limitamo-nos a comprá-las, utilizá-las e viver sob a influência delas. Eu vou repetir essa última frase. Não temos uma palavra a dizer quanto à introdução de tais invenções, de tais tecnologias. Limitamo-nos a comprá-las, utilizá-las e viver sob a sua influência. Meus amigos, foram feitos vários estudos, inclusive aqui em Portugal e no mundo inteiro, que nos dizem que os padrões de abaixamento do conhecimento nas escolas está a ser incrível, terrível. Nunca se viu nada assim. Cada vez as pessoas sabem menos ler e escrever. Cada vez as crianças, os adolescentes e os jovens adultos, quando chegam às universidades, sabem menos ler e escrever, raciocinar, ter massa crítica. Não conseguem ler um livro sequer. Meus amigos, há casos de pessoas que nem um livro conseguem ler, meus amigos. E que vão entrar para a universidade e não conseguem. Porquê? Por causa dessas tecnologias que nos dá jeito. Atenção, eu não sou anti-tecnologias. Isto aqui tem que ficar bem frisado neste vídeo. As tecnologias trazem coisas muito boas. No meu caso, eu usufruo das tecnologias para ganhar cada vez mais conhecimento. O problema é que as pessoas não fazem isso. As pessoas usam o conhecimento para tornarem-se completamente estupidificadas. Caem nas selfies, nos jogos, estarem a ver coisas, imagens. Há pessoas que estão nos transportes, por exemplo, a ver imagens atrás de imagens, assim de qualquer maneira, sem nexo, sem nada, leem o menos possível, porque se vem um texto grande já não lê, não é? Já dá muito trabalho. Portanto, a mente das pessoas está a ser completamente estupidificada. E isto não é por acaso, meus amigos. Isto é de propósito. Porque quanto mais as populações forem estupidificadas, mais é fácil manipular as populações. Eu estou farto de dizer isso. E a TV é uma das armas de há pelo menos meio século atrás, até agora, com mais força de manipulação. A televisão podia ser utilizada para dar mais cultura, mais conhecimento. Podia haver canais só a darem, por exemplo, programas de cultura, documentários, a apresentarem livros, nada. Nós praticamente não vemos nada. Até os canais que se dizem canais como o canal História, por aí fora, que eu não vou aqui estar a dizer os nomes todos, são canais que praticamente estão a estupidificar as pessoas com documentários completamente sem nexo, sem informação praticamente nenhuma, completamente manipulados, com jogos, vejam bem, nós estamos a ver canais desses, estamos a ver jogos. Quer dizer, cada vez mais interessa o ser humano não ter conhecimentos. É a coisa mais importante para destruir uma civilização, é tirar o conhecimento. A primeira coisa é retirar o conhecimento. Por isso é que a história
não é? Disciplina de História, está a ser cada vez mais, digamos assim, destruída, não é? Portanto, eu quero, meus amigos, eu quero aqui ler novamente na página 328, este livro é muito bom, portanto, na página 328, podemos até ver alguns desenhos, não é? Por exemplo, aqui estamos a ver uma TV, por exemplo, aqui neste livro, este livro é muito bom, e vou ler a ideia central deste livro, novamente, porque eu quero que esta frase hoje fique aqui bem ciente neste vídeo. Quem controla e gera a televisão baseia-se em exclusivo no investimento e no lucro. Ponto. Isso é logo a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Impondo em simultâneo as suas ideologias e inclinações políticas e sociais. É exatamente isso que está-se a passar, meus amigos. Esta tal elite que está muito alto a nível económico e financeiro, que detém os meios tecnológicos e que detém a informação, com isso, o que é que ela faz? Controla a ideologia e as inclinações político-sociais, meus amigos. Por isso é que toda a humanidade o mundo ocidental, porque está-se a passar um fenómeno, mas isto não é, portanto, não é este vídeo, não é o aspecto deste vídeo, não é o objetivo deste vídeo falar disso, mas aqui, principalmente no mundo ocidental, nós vemos uma direção. Todos os políticos e chefes de Estado, praticamente no mundo ocidental, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, até Portugal, todos eles estão em sintonia com a mesma ideologia progressiva. Nós, quando vemos, portanto, os símbolos da Agenda 2021 e da Agenda 2030, nós vemos símbolos com todas as cores, não é igual ao arco-íris. Nós vemos perfeitamente qual é a ideologia progressista e wokista, que eu irei fazer um vídeo sobre o wokismo, mais para a frente, sobre um livro muito interessante. Nós vemos quais são as ideologias que essas elites tecno-financeiras estão a direcionar as populações. Porque é mais fácil a nível de venda, de controlo, é mais fácil a nível de tudo, não é? E existem vários parâmetros em destruição da civilização ocidental, com a família tradicional e muita coisa que está a acontecer, isto é tudo, portanto, um plano muito minucioso. Isto não tem nada a ver com teoria da conspiração, são convergência de interesses, como eu já disse, várias convergências de interesses de muita gente para criar em unição. Algumas pessoas até estão em sintonia, sem sequer terem a noção do que estão a fazer, porque elas acham que está na moda, é o progresso, está tudo a andar numa direção e ninguém percebe que a civilização ocidental está a ser completamente destruída, despovoada, digamos assim, está a ser completamente destruída e está a chegar ao seu fim, não é? E este livro nos fala sobre o poder que a televisão tem, não é? Desde o final da Segunda Guerra até agora, mais ou menos, não é? Porque antes não era tão notória, a televisão ainda tinha padrões conservadores muito fortes, mas eles desapareceram todos, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, e desde maio de 68, desde as revoluções dos anos 60 para cá, então, foi completamente aniquilado essa resistência conservadora que a televisão ainda tinha. E este livro, muito bom, 4 argumentos para acabar com a televisão, da Jerry Manda, meus amigos, isto tem muito mais coisas. Efeitos psicológicos, físicos, emocionais. Por exemplo, quem estuda psicologia vai se deliciar com este livro. Quem estuda os comportamentos portanto, dos seres humanos, das sociedades, também quem estuda sociologia nos seus vários aspectos vai ficar encantado com este livro, porque este livro para mim é um dos mais bem conseguidos sobre o estudo de quais os efeitos que a televisão pode ter no ser humano. E já não falamos do cinema e dessas coisas todas que tiveram os seus impactos ao longo das décadas, não é? E hoje temos, portanto, as redes sociais, principalmente para mim, estes novos canais que estão surgindo, por exemplo, na TV, nós sabemos que a televisão, cada vez há menos pessoas que veem a televisão, isso é verdade, por menos os canais chamados canais tradicionais, há cada vez mais pessoas que veem canais por cabo, canais também pagos, não é? Os tais canais como, por exemplo, nós temos a Netflix, esses canais todos assim, cada vez mais as pessoas direcionam-se por aí, ou direcionam-se pela internet, não é? Que podem estar em vários sítios na internet, e sabemos que a televisão tradicional também está a cair. Daí eles tentarem tudo para reter a intenção portanto, a atenção das pessoas. Desde usando doenças, guerras, tudo. Eles agora têm que mesmo, pelo medo, pela emoção, tentar o mais possível cativar as pessoas
para ainda terem alguma audiência, não é? Porque as pessoas já não querem saber, a maior parte das pessoas, muita gente já não quer saber. E quem anda informado não vê televisão, meus amigos. Quem anda informado procura leituras, documentação, que há alguns documentários muito interessantes e muita coisa na internet, não é? Dou os parabéns ao YouTube por isso, porque o YouTube tem muita coisa. E meus parabéns mais uma vez para este livro, Gerrymander, 4 argumentos para acabar com a televisão. Fica aqui o final deste vídeo. Espero que mais uma vez tenha sido útil para os meus amigos. Obrigado para todos aqueles que me seguem aqui no canal e vêm aí muito mais coisas. Portanto, meus amigos, estejam atentos. Um abraço e até a próxima.